Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Física 2. Então, dando continuidade aos nossos estudos de calor, hoje nós vamos ver quais são os mecanismos que nós temos para que nós possamos transferir calor de um corpo para o outro. Tá? Então, são três tipos desse mecanismo. O primeiro que nós vamos ver é o mecanismo de troca de calor por condução, depois nós vamos ver o de convecção, que é um mecanismo de troca de calor genuinamente apenas dos fluidos, ou seja, dos gases e dos líquidos. E no final, nós vamos ver a troca de calor por radiação. Então, o primeiro mecanismo de troca de calor ou transferência de calor que nós vamos ver é condução. Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, quando nós vamos falar de trocas de calor, é que o meu sistema, ou parte desse sistema, ou os meus corpos, eles têm que estar em temperaturas diferentes. Então a gente vai falar que a gente tem uma temperatura mais quente e que a gente tem uma temperatura mais fria. Seja um corpo com uma temperatura mais quente, uma mais fria, ou parte do sistema está com uma temperatura mais quente e uma está com uma temperatura mais fria. Tá? Isso não vem ao caso. Especificamente quando a gente está falando de condução, para a gente visualizar é mais fácil a gente pensar em dois corpos. Né? Então vamos pensar que a gente tem um corpo com uma temperatura quente, que eu vou chamar de TQ, e um corpo que a gente está com uma temperatura fria, que eu vou chamar de TF. Como eu estou falando que é um mecanismo de troca de calor por condução, o que será que vai conduzir o calor? Exatamente. Então a gente tem que imaginar que nessa troca de calor por condução, tem que haver entre o meu corpo com a temperatura quente e o meu corpo com a temperatura fria um condutor. Então a gente pode imaginar que a gente vai ter então um segundo material que vai unir esses dois corpos, que é o que nós vamos chamar de condutor. Então no mecanismo de troca de calor por condução, tem que haver um condutor de calor para o corpo da temperatura mais quente, ceder calor para o corpo da temperatura mais fria. Ah, mas esse condutor que você está falando, professor, é o condutor elétrico? Não. Um condutor elétrico, ele é responsável por conduzir corrente elétrica. Então, de forma geral ou popular, é o condutor que conduz corrente elétrica, que conduz eletricidade, vamos assim dizer. Esse condutor que a gente está falando, ele é um condutor que conduz o calor. Então, a gente vai chamar ele de condutor térmico. Ah, mas como que acontece isso? Bom, lembra da historinha que eu sempre venho dizendo? Bom, imagina que nós temos os nossos átomos ou moléculas ligadas por uma mola. Então, quando a gente chega a uma temperatura quente, vamos assim dizer, eu começo a transferir calor para esse cara. E aí esse cara, então, ele começa a vibrar cada vez com uma amplitude maior, cada vez mais rápido. E essa vibração desse cara aqui, né, influencia a vibração desse outro cara. Então esse outro cara também começa a vibrar mais rápido. E ele vai vibrando, ou seja, então toda a rede ela começa a ter uma vibração maior. E essa vibração, pessoal, é um modo que ele tem de energia, um modo vibracional. Então, na teoria cinética dos gases, a gente vê que as velocidades moleculares elas são diretamente proporcionais à temperatura. Então, conforme ela vibra mais rápido e com uma amplitude maior, a temperatura desse corpo aumenta. E essa temperatura, né, esse aumento de temperatura, através da vibração, ela vai sendo passada para todos os pontos da rede. Então, quando a gente imagina que a gente vai lá e coloca uma colher na água quente, né, e aí a gente pega na ponta da colher, de repente a colher começa a esquentar, a gente de uma forma muito pitoresca pode imaginar isso, né? A vibração molecular ela vai passando ao longo de todos os pontos do nosso material, né? Então ela vai esquentando, a temperatura dela vai aumentando em todos os pontos. Obviamente que cada material é composto de um jeito diferente, tem uma rede cristalina diferente. Muitos materiais não têm nem mesmo rede cristalina, são materiais amorfos. Né? Então eles têm esse mecanismo de troca de calor de uma maneira diferente quando a gente está pensando em condução. Especificamente, se a gente pensar nos metais, os metais, além de eles serem bons condutores
elétricos, eles são bons condutores térmicos. Por quê? O que dá esse caráter ao metal? No metal, a gente tem o que nós chamamos daquela nuvem de elétrons, né? Então, a gente tem o núcleo, bem lá, grandão, durinho, e tem aquele elétron longe do núcleo, né? Que é um elétron livre, que a gente chama. E esse elétron livre, ele ocupa, então, assim, uma região do espaço, que é o que eles chamam de nuvem eletrônica, né? Então, esse elétron livre, por ele estar fracamente ligado, né? Esse cara aqui, quando a gente começa a jogar energia para dentro do nosso material, ele começa a se deslocar, né? E isso, né, esse fenômeno dele começar a se deslocar, ele vai se deslocando ao longo de toda a rede cristalina do material, né? Então, o próximo átomo do nosso material também sofre o mesmo processo. Então, assim, essa nuvem eletrônica ela vai se deslocando, né? Por ela ser fracamente ligada ao núcleo, ela tem uma facilidade maior, então, de se deslocar e, portanto, ela conduz essa energia de uma maneira muito mais fácil. Então, como condutor térmico, vamos deixar aqui que os metais são excelentes condutores térmicos. Bom, mas professor, como é que a gente equaciona isso? Eu quero equação. Se não tiver equação na física, a física é chata. Realmente, né? Quando a gente vai aprender física, a gente acha que tem que ter equação. Mas é importante, mas a gente tem que ter a ideia muito bem definida antes de saber mexer na equação. Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que nós temos dois corpos. Um a temperatura quente e um a uma temperatura fria. E esses dois corpos, pessoal, eles podem ser feitos de qualquer tipo de material. Tá? Imagina aí qualquer coisa. Esse cara aqui pode ser um bloco de gelo, e esse daqui pode ser uma barra de chumbo. Qualquer coisa, não precisam ser iguais. Tá? Eles têm que representar, a gente está colocando esses dois bloquinhos só para representar o quê? Corpos ou partes de um sistema que possuem temperaturas diferentes. Tá? Bom, e a gente quer fazer com que esses meus dois corpos troquem calor. Como nós estamos querendo trocar calor por condução, nós temos que colocar o que entre eles? Então, aqui um condutor. Então, vamos colocar um condutor entre eles. Então, tá aí o meu condutor. Então, eu imaginei que eu tenho dois corpos e coloquei uma barra entre eles. Vamos falar que é uma barra mesmo. Tá? Experimentalmente, o que se observa? Que a quantidade de calor que vai sair do meu corpo A, que está mais quente, para o meu corpo B, ela tem que ser diretamente proporcional à área da seção transversal desse meu condutor. Ainda, ela tem que ser diretamente proporcional à diferença de temperatura entre esses meus dois corpos. O tanto de tempo que eu vou deixar em contato esses corpos com o meu condutor também vai influenciar de forma direta o quanto de calor esses corpos vão trocar. E por último, se eu imaginar quanto maior for essa barra, ou seja, o comprimento dela, mais demorado vai ser do meu calor sair desse ponto e chegar até aqui. Ok? Então, o processo de condução de calor ele vai ser diretamente proporcional à área de contato entre esses corpos, à diferença de temperatura, ao tempo que esses corpos estão em contato e inversamente proporcional à distância que separa esses corpos. Então, meu fluxo de calor que vai aparecer nessa minha barra aqui, a gente sempre gosta de representar um fluxo de calor por uma setinha, que vai aparecer então na minha barra, ela tem que ser diretamente proporcional à área de contato, à diferença de temperatura, o tempo de contato entre os meus corpos e inversamente proporcional à área. Novamente, pessoal, quando nós temos então uma proporcionalidade, o que isso representa? Representa o quê? Que cada condutor que eu colocar ali vai ter um valor diferente. Então, essa proporcionalidade é algo que depende do material. Ou seja, essa dependência é como se fosse o quê? A resposta do material ao mecanismo de condução de calor. Então, nós podemos deixar o nosso fluxo de calor com uma igualdade. E quando a gente utiliza igualdade, então a gente leva em conta uma
constante em que leva em conta a dependência de cada material. Então vamos chamar essa constante de K, e essa constante K, ela vai representar então a resposta do meu material em conduzir calor. E essa constante K é o que nós vamos chamar de condutividade térmica. E podemos escrever então o meu fluxo de calor como sendo a condutividade térmica vezes a diferença de temperatura dividido pela área vezes o tempo de contato em que esses materiais estão trocando calor. E aí nós definimos então a taxa de fluxo de calor como sendo a razão entre o calor e o tempo, ou seja, é uma taxa temporal. Então, a minha transferência de calor, a minha taxa, é o calor por unidade de tempo, e isso vai ser, então, igual à condutividade térmica, vezes a diferença de temperatura, dividido pela área. Tá? Então, essa daqui é o que nós vamos chamar da nossa equação de transferência de calor por condução. O que nós temos que visualizar nessa nossa equação? Vamos chamar ela de equação 01. Primeiramente, qual é a unidade do meu H? A unidade do meu H ele é dado por joules, que é calor, dividido por tempo, que é segundo. Ou seja, joules por tempo é watts, é potência. Então, nós estamos tratando aí de potência. Então, se o meu joule, se meu H é potência, a unidade da minha condutividade térmica, ela vai ser... Ih, pessoal, eu acabei errando na equação, né? Eu coloquei área em cima e embaixo. Aqui é L, e aí eu errei em um monte de lugar. Então, aqui é L e aqui faltou a minha área e L. Pronto, agora ficou certinho. Agora sim. Então, vai ficar watts. Aqui eu tenho metro quadrado por metro, então vai sobrar metro em cima. Então, eu vou ficar metro por Kelvin. Ou graus Celsius, tanto faz. Tá? Então, essa é a dimensão da minha condutividade térmica. Bom, e o que mais que eu quero chamar a atenção nessa nossa equação? Quero chamar a atenção desse meu termo aqui. Ó. Esse meu termo, que representa um ΔT dividido por L, é o que nós conhecemos como gradiente de temperatura. E esse gradiente de temperatura, ele vai estar sempre apontando, tá, para a direção de maior variação, ou seja, ele vai estar vindo da temperatura mais quente para a temperatura mais fria. Tá? Então, não esqueçam isso dessa fórmula, pessoal. Quando a gente coloca a variação de temperatura, é sempre a temperatura mais quente menos a mais fria. E o segundo termo, olha só, que eu quero chamar a atenção é esse cara aqui. Então, para quem já fez, por exemplo, um curso de eletromagnetismo, está vendo aqui Q sobre ΔT. Até a simbologia lembra o eletromagnetismo, né? Q no eletromagnetismo é de carga. Carga por unidade de tempo é corrente elétrica. É a definição de corrente elétrica. Só que aqui, como nós não estamos falando de eletricidade, e sim de questões térmicas, esse cara nós vamos definir como sendo a corrente térmica. E aí, quanto maior a corrente térmica passando no nosso material, mais calor ele vai conduzir. Ah, mas professor, no magnetismo, no eletromagnetismo, na eletricidade, a gente tem a questão de resistência também. Né? Não adianta passar muita corrente e a gente tiver muita resistência, que aí a corrente não vai chegar do outro lado, né? Tem muita resistência. Aqui a gente vai ver isso também, tá? Espera só um pouquinho. Então, na nossa equação 01, né, a gente computou essa equação aqui considerando o uso de uma barra como condutor. Mas essa equação aqui, a equação 01, ela também pode ser utilizada pensando em placas de calor. Né? Então, por exemplo, se eu imaginar que eu tenho uma casa, imaginar aqui que eu tenho uma casa, isso aqui é uma parede da casa. Tá? E o que acontece? Né? Então, eu posso ter lá uma temperatura quente e aqui dentro da casa, tá aqui a minha casa bonitinha,
né, eu tenho uma temperatura mais fria. Então, o que acontece? Essa minha placa de espessura L e uma área A, ela vai trocar calor com o meio externo, né, devido à diferença de temperatura que existe entre o meio interno da casa e o meio externo dela. Tá? Então, a gente pode utilizar essa equação também para questões de conforto térmico, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, só vamos deixar escrito que essa nossa equação ela também serve se a gente quiser descrever o fenômeno de troca de calor entre placas e não apenas entre barras condutoras. Tá? Então, pessoal, tá aí. Deixei um desenhozinho aí de uma placa, só para vocês ter isso visualizado. Porque são várias aplicações que a gente faz com placas. Tá? Bom, então como a nossa ideia é que o calor vá sendo conduzido, né, ao longo da minha barra, né, a gente espera que essa minha barra entre em equilíbrio, né? Vai chegar uma hora em que essas temperaturas aqui elas vão entrar em um equilíbrio térmico, ok? E como será então que varia a temperatura ao longo da minha barra? Então a gente consegue graficar de uma forma simples, e aí considerando um caso especial, essa variação da temperatura ao longo da barra. Então vamos ver como que a gente consegue deixar isso aqui de uma maneira um pouco bem elaborada para vocês. Então vamos imaginar que nós tenhamos, sei lá, vou fazer um desenho aqui em que eu estou representando nas minhas extremidades uma temperatura quente e na minha outra extremidade a temperatura fria. E o que liga essas duas extremidades é a nossa barra condutora de calor. Tá? Então essa minha barra, vamos falar que ela tem aqui um comprimento L, e vamos colocar uma orientação nela, né, que o comprimento ela aumenta no sentido dos x positivos. Então se nós fôssemos graficar, nós poderíamos colocar um gráfico da seguinte maneira, né? Então a gente poderia colocar a temperatura no meu eixo y e a dependência de x no meu eixo x. E nós teríamos então duas temperaturas, uma temperatura que eu chamo de quente e uma temperatura que eu chamo de frio. E essa temperatura fria, ela vai corresponder quando nós estivermos numa posição x igual a L, que é o comprimento total da minha barra. Então essa variação de temperatura ao longo de todos os pontos da minha barra, e quando nós consideramos que o fluxo de calor dentro dessa barra ela é estacionária, e essa é a validade da nossa equação 0,1, a equação que a gente acabou de deduzir, ela vai ter uma dependência linear com o espaço. Então a temperatura vai depender linearmente com o espaço. Tá? Ou seja, a minha temperatura ela vai sofrer então uma queda até chegar no comprimento L, né? E depois ela permanece constante, que é a minha temperatura fria, da mesma forma que ela vem aqui a temperatura quente e começa a cair quando encontra a minha barra condutora. Agora, a gente tem que entender essa especificidade da nossa equação. Quando eu falo que ela só funciona quando o fluxo de calor está estacionário na minha barra, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, pessoal. Se eu chegar nesse ponto aqui e medir o meu fluxo de calor, ele vai dar tanto. Se eu chegar aqui e medir o meu fluxo de calor nesse ponto, ele vai dar um valor provavelmente diferente do primeiro ponto. Só que, independente do momento em que eu tirar as leituras do fluxo de calor nesses pontos aqui, eles não devem mudar. Ou seja, se no primeiro momento eu medir 10 no meu ponto 1 e depois eu medir 5 no meu ponto 2, se passar uma hora e eu vir medir no ponto 1, ele vai estar 10. E no meu ponto 2 ele vai estar 5. Se passar mais uma hora, ele vai continuar 10 e aqui vai continuar 5. Ou seja, o fluxo de calor naquele ponto não muda.
o fluxo de calor não depende do tempo, tá? Então vamos deixar isso daí escrito. Matematicamente, como que a gente representa o fluxo estacionário? Então nós temos que ter que o dq dt ele é zero, tá? Então o fluxo de calor não muda ao longo da barra, tá? Ele é constante. Vou colocar aqui constante. Ou ainda, de uma maneira mais dura, o que nós vamos falar? Ele independe do tempo. E se ele é independente do tempo, o meu fluxo de calor, então nós vamos dizer que a temperatura depende apenas do meu eixo x. Então o meu T ele é uma temperatura dependente de x. Certo? Se nós tivéssemos um segundo material aqui, tá? O que eu não vou desenhar agora, tá? Se eu tivesse um outro material aqui com uma condutividade térmica diferente da do primeiro, o que ia acontecer? Esse calor aqui, essa temperatura, ela podia fazer isso, tá? Então podia vir no primeiro material e depois ela poderia cair mais rápido, dependendo da condutividade térmica do material. Da mesma forma que ela poderia vir até a metade do meu material que tem a condutividade térmica K1, e se eu tivesse uma condutividade térmica K2 menor, então ela ia cair mais devagar, tá? Ou seja, a gente teria então uma diferença, né, na corrente térmica devido à associação desses materiais. Bom, então como essa corrente térmica ela depende do meu material e depende também da composição desse material, e já que a gente começou a fazer a analogia de corrente térmica com corrente elétrica, de condutividade elétrica com condutividade térmica, será que a gente pode falar de resistência térmica sendo um análogo da nossa resistência elétrica? Sim, a gente pode falar isso. Então vamos definir o que é uma resistência térmica. Então a nossa resistência térmica ela vai ser dada pela razão entre o meu comprimento e a condutividade térmica do nosso material. As unidades da resistência térmica ela vai ser então metro quadrado por Kelvin por watt. E aí nós podemos então escrever a nossa equação 01 como sendo o nosso fluxo de calor, a nossa taxa do fluxo de calor H, ela vai ser igual a área dividido pela resistência térmica vezes a minha diferença de temperatura. Mas qual a importância da gente ver a resistência térmica ou trabalhar com a resistência térmica? O conceito de resistência térmica ele é importante quando a gente começa a associar materiais, né? Então, por exemplo, mesmo que a gente não tenha um material homogêneo, um condutor térmico homogêneo, a gente pode formular matematicamente um modelo desse condutor térmico, né? De tal forma que cada parte desse condutor térmico ele tem uma condutividade térmica diferente, vamos assim dizer. A gente pode pensar, né? Então é como se um condutor térmico fosse composto, né, de vários condutores diferentes. E com o conceito de resistência térmica, então, a gente passa a tratar esse conjunto de condutores térmicos com condutividades térmicas diferentes a partir do conceito de uma resistência equivalente, ou seja, o que seria uma resistência total, que representa a resistência térmica de cada condutor. Então, vamos ver como que a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, imagina que nós tenhamos duas barras, uma ligada na outra. E esse conjunto de barra, eles estão separando duas temperaturas, uma quente e uma fria. Então, a minha barra K1, ela tem uma condutividade K1 e um comprimento L1. E minha barra 2, ela tem uma condutividade K2 e comprimento L2. E ambas possuem a mesma área. Isso é importante, tá? Então, ambas possuem a mesma área A. E elas são ligadas em um ponto, vamos chamar aqui de ponto, sei lá, φ ou de ponto zero, em que nós temos uma temperatura T0 nesse ponto. É a temperatura de junção dessas duas barras. Então, o que vai acontecer? Como eu tenho umas condutividades diferentes, se eu fosse graficar, né, a temperatura quente e a temperatura fria, dependente da minha posição, então ia ter um comportamento, sei lá, até uma temperatura T0,
do meu material 1, certo? Então, esse aqui é o meu material 1. E da minha temperatura T0 até a minha temperatura TF, vai depender do meu material 2. Então, eu posso falar que ou ela vai cair muito rápida, se essa condutividade térmica for maior do que a condutividade térmica do meu primeiro material, ou ela vai cair mais devagar, se a condutividade térmica for menor do que o meu material. Então, ela poderia fazer, sei lá, um negócio assim. Tem que ser uma reta linear, tá, gente? O meu desenho não está bom. Tá? Ou seja, vai ter uma combinação, dois comportamentos diferentes. Mas isso não quer dizer que a gente não está considerando fluxo estacionário. Tá? Por quê? Porque em todo momento que eu pegar uma leitura desse ponto aqui, o meu fluxo ele vai ser sempre o mesmo. Tá? Essa é a condição de ser estacionária. Então, o que nós temos que fazer para equacionar o fluxo de calor agora é descobrir essa temperatura T0 na junção da barra. Então, o fluxo de calor no nosso material, se a gente for representar por uma seta, vamos colocar ele aqui assim, né? Por ele estar em condição estacionária, o fluxo de calor nesse material aqui, ele vai ter que ser igual ao fluxo de calor no meu segundo material. Então, a gente consegue igualar esses dois fluxos de calor e descobrir essa temperatura T0. E aí a gente descobre o fluxo de calor total apenas através de uma equação. Então, vamos fazer isso agora. Então, eu vou escrever que o meu H1 é igual a H2, ou seja, repare, pessoal, que olha só, aqui e aqui eu estou colocando o meu gradiente de temperatura. Eu sempre falo que é a temperatura mais quente menos a temperatura mais fria. A minha temperatura T0, ela é a temperatura mais quente em relação ao meu segundo material, né? Então, a outra extremidade do meu material 2, ele está a temperatura TF. Então, eu fico T0 menos TF. Tá? Ao passo que no meu material 1 é TQ menos T0. Tá? Então, a gente não pode errar isso. Como as áreas dos nossos materiais elas são as mesmas, a gente pode cancelar. Então, nós vamos ficar. E se nós isolarmos o T0, e aí se nós fizermos alguma manipulação matemática, a gente consegue escrever do seguinte modo. Então, está aqui o nosso T0. Dá quase vontade de falar que é uma média ponderada, hein? Tá? Mas, ó, a minha temperatura quente ela está associada à resistividade do material 2 e não à resistividade do material 1. E a temperatura fria está associada à resistividade do material 1 e não ao material 2, que é a ponta que está lá. Tá? Então, a gente consegue substituir agora esse meu T0 em qualquer uma dessas duas equações aqui. Ó. Ou da minha equação A1 ou da minha equação H2. Tá? Tanto faz, porque essa representa o fluxo. O fluxo total no meu sistema ele é igual ao H1, que é igual ao H2. Então, eu posso falar que o meu fluxo ele vai ser um A1 vezes TQ menos T0 dividido por R1. Então, vamos substituir o T0 aqui. E aí é só manipulação matemática agora, pessoal. Vamos lá. Então, nós temos aqui R2TQ menos R2TQ. Nós podemos cancelar e aí nós ficamos com o quê? R1 e R1, que a gente então põe em evidência e cancela com esse cara aqui. Então, nosso fluxo de calor final, ele vai ser A1, que multiplica TQ menos TF, é o que sobrou desse e desse termo, que a gente cancelou os R1, dividido por R1 mais R2. Então, nós podemos escrever nosso fluxo de calor total como sendo um A1 dividido por uma resistência equivalente, que multiplica a diferença de temperatura entre os nossos corpos, tá? Onde a minha resistência equivalente ela é igual ao R1 mais o R2. Tá? Ou seja, é muito parecido com a associação de resistores em série. Então, qual que é a utilidade em se saber a resistência térmica? A utilidade é que se nós conhecemos a resistência térmica de cada material, né, se eles são colocados ligados um atrás do outro, né, a resistência térmica total é dada pela soma individual dessas resistências. Tá? E aí a gente sabe então que o fluxo total de calor, né, ela vai ser inversamente
proporcionar essa resistência térmica, a gente usa diretamente, né, as diferenças de temperatura quente e fria que esse condutor está separando. E de forma análoga, a gente consegue demonstrar se agora nós tivermos dois materiais associados de formas diferentes, ou seja, vamos imaginar agora que os meus materiais eles têm o mesmo comprimento, ou seja, agora eles não estão mais um atrás do outro. Agora eles estão empilhados um em cima do outro e o meu fluxo de calor está vindo por essa direção, né? Só que para facilitar as contas, vamos dizer que as áreas desses dois materiais sejam as mesmas. Então a gente consegue demonstrar que o nosso fluxo de calor, ou o fluxo de calor através desses materiais, ele é dado da mesma forma. A dividido pela resistência equivalente vezes a diferença de temperatura que separa esses condutores. Só que agora a minha resistência equivalente, a gente consegue demonstrar que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, ou seja, a minha resistência equivalente, ela é a soma dividido pelo produto das resistências. Tá? Então eu vou deixar aí como um exercício para casa, para vocês demonstrarem isso daí. É interessante fazer. Vários livros trazem isso como exercício, então vocês já ficam sabendo como que faz isso. Por condução de calor, eu imagino que eu tenha abordado tudo que eu queria. Se eu esquecer alguma coisa, depois eu falo em aula. Então vamos agora para o nosso segundo mecanismo de troca de calor, que é a troca de calor por convecção. As trocas de calor por convecção, pessoal, não aparecem em sólidos. Ela é um fenômeno genuinamente, vamos dizer assim, dos fluidos, que ela é ocasionada devido à diferença de pressão. Devido à diferença de temperatura entre duas regiões, e essa diferença de temperatura entre essas regiões causa esse movimento de massa desse fluido. E esse movimento de massa, então, faz essa troca de calor, é responsável pela troca de calor. Mas como que isso acontece? Então vamos imaginar que a gente tem lá uma nuvenzinha, toda feliz e contente, bem geladinha, com um volume, vamos chamar de V0, e uma temperatura inicial T0. Tá? Então, como a gente está falando de fluido, a gente não vai falar de massa, vamos falar de densidade. Tá? Então, vamos imaginar que a gente tem uma nuvem aí do material, uma nuvem não, uma região. Nuvem fica meio ruim, né? Vamos falar que a gente então tem uma região com uma temperatura T0 de fluido, um volume V0 e uma densidade T0. Então nós podemos falar que essa região desse fluido, ele tem uma densidade ρ0, que é dado pela massa total dividido pelo volume V0. E esse fluido, ele vai ficar eternamente aí, vamos falar que ele está em repouso, né, se nada acontecer a ele. Mas se nós imaginarmos que agora uma região com uma temperatura maior aproxime-se dele, o que acontece? Essa região com uma temperatura maior vai começar a liberar calor para essa minha região de massa com uma temperatura menor. E como então minha nuvenzinha, eu não consigo parar de falar nuvem. Então como o meu material que está a baixa temperatura, agora ele começa a absorver calor dessa região mais quente, ele passa a se expandir. Então, conforme ele vai aumentando a temperatura, ele vai absorvendo o calor dessa minha parte mais quente aqui. Esse cara aqui agora, que estava uma temperatura T0, começa a aumentar a temperatura. E conforme ele vai aumentando a temperatura, ele vai sofrendo um processo de expansão. E nesse processo de expansão, ele vai ficando então mais leve. E a gente consegue equacionar isso. Então, por exemplo, se nós imaginarmos que após ele absorver essa quantidade de calor, ele vai agora ter a mesma quantidade de massa, só que agora em um volume final, certo? Um volume maior do que um volume inicial. E esse volume, nós vimos pela expansão térmica da matéria, a gente pode equacionar ele como sendo um V0 de 1 mais um beta delta T. Então a minha densidade final do meu material, ele vai ser V0, que multiplica 1 mais beta delta T. Ou seja, a minha densidade final, ela vai ser igual à minha massa sobre V0, e aí eu vou colocar dessa forma aqui, ó, 1 mais beta delta T. Por quê? Porque M sobre V0 é a minha densidade que ele tinha inicialmente.
Então eu vou escrever dessa forma aqui a minha densidade final. E portanto, vamos colocar assim, a variação na densidade do meu material, que é a densidade final menos a densidade inicial, ela vai ser então ρ0 de 1 mais beta ΔT menos ρ0. Então isso aqui vai ficar ρ0. Então a variação na minha densidade, ela vai ser ρ0, que multiplica beta ΔT dividido por 1 mais beta ΔT. E pessoal, como o meu beta ele é positivo, a imensa maioria dos fluidos, tirando a água de 0 a 4 graus, e a minha diferença de temperatura ela também é positiva, então nós temos aí a minha variação de densidade, ela também vai ser positiva, ou seja, a densidade dela vai aumentar, o final menos inicial aumenta. Então quando ela aumenta, absorvendo essa quantidade de calor aqui, ela se expande e agora ela vai fazer o quê? Ela vai subir com uma temperatura maior. E quando ela sobe, se ela encontra então uma nuvenzinha lá toda feliz, que estava quietinha, bonitinha, com uma temperatura, vamos colocar telinha, menor do que a temperatura TF agora que ela chegou ali, o que ela vai fazer? Essa nuvem que subiu, ela vai encontrar aquela mais fria e vai deslocar ela. Então essa daqui agora ela desce. Ou seja, então eu tenho uma região quente que aquece aquele meio, faz com que ele suba. Ele subindo, ele pega aquele ar mais frio e joga para baixo, e assim cria-se o que a gente chama de uma corrente de convecção. É uma corrente térmica, da mesma forma que nós tínhamos no nosso material sólido da corrente térmica. Só que agora a gente chama de corrente de convecção. Tá? Então, deixa eu só escrever aqui. Portanto, o mecanismo de convecção, de transferência de calor, ele é realizado pelo próprio fluido. Tá? É diferente do de condução, que a gente precisa de um condutor para trocar o calor. E as correntes de convecções, elas podem ser de dois tipos. Né? Elas podem ser as correntes naturais e podem ser as correntes forçadas. O que seria a corrente de convecção natural? É aquela provocada pelo movimento de massa naturalmente devido a uma diferença de temperatura entre regiões. Tá? Então eu tenho uma região quente, uma região fria, tá? Eles começam ali a trocar calor, e então você tem esse movimento de massa. Agora, a forçada é uma corrente de convecção em que você tem que realizar um trabalho para deslocar esse fluido. Então, por exemplo, quando você liga um ventilador, o que você está fazendo? Você está soprando a massa de ar. Né? Então você está colocando a massa de ar quente em um ponto da sua sala e jogando ela para outro ponto. Então isso é uma corrente de convecção forçada. O ar-condicionado, ele é uma corrente de convecção forçada. Por quê? Porque ele consegue gelar a parte de cima, extraindo calor. Ou, né, de uma forma que a gente gosta de dizer, né, ele joga vento frio na parte de cima, então gela a parte de cima, e essa parte de cima, como está mais gelada, ela está mais pesada, ela desce. Mas como é que gela em cima? Tem lá a ventoinha, um ventiladorzinho que está soprando vento gelado. Então também é uma corrente de convecção forçada. Tá? Então existem dois tipos de correntes de convecção, as naturais e a forçada. E as correntes de convecção, elas têm uma importância muito grande na manutenção da temperatura do mundo, vamos assim dizer. Porque é através das correntes de convecção que a gente tem um movimento de massas de ar frias e massas de ar quente. Né? Então, e aí a gente recai num problema muito sério que a gente está sofrendo hoje, que é a devastação dos nossos meios ambientes, dos nossos meios naturais, que são os principais responsáveis por regular a temperatura do mundo. Né? Então, se a gente começa a ter regiões mais quentes do que outras, né, a gente vai começar a ter menos correntes de convecção. Então, você imagina que a gente está destruindo tudo. O mundo, o planeta fica com uma temperatura uniforme. Né? O que vai acontecer
gente, não vai deixar de ter correntes de convecção. Obviamente que a gente fala também de correntes de convecção, não apenas as correntes, né, marítimas, as correntes de vento, que a gente chama, elas, as causas delas de movimento não são unicamente devido às diferenças de temperatura. A gente tem também o movimento dessas massas, né, devido às diferenças de pressões também, tá? Mas devido à diferença de temperatura, é óbvio que alguma coisa vai acontecer. E aí a gente tinha um exterminador do futuro no Ministério do Meio Ambiente, num país que é responsável por abrigar a maior floresta do mundo. Tem um rio nessa floresta que incrivelmente influencia a aceleração gravitacional da Terra. E a gente está destruindo tudo isso, gente. A gente está destruindo. É lastimável. E um outro fenômeno importante que acontece devido a essas correntes de convecção é o que a gente chama de inversão térmica. O que é a inversão térmica? A inversão térmica ela é um fenômeno natural. Ela ocorre naturalmente nas cidades. Porque o que acontece? Vamos lá. As cidades, por ela ter uma área concretada, e a gente vai ver as implicações disso agora, quando a gente for ver os mecanismos de troca de calor por radiação, ela é mais quente, essa área concretada, né? Então, acima da cidade, a gente tem uma área mais fria, né? E essa área quente e a área fria, então a gente tem uma diferença de temperatura, um gradiente de temperatura. E isso faz, então, com que haja uma corrente de convecção, ok? Então, nós temos ali essa corrente de convecção, né? Que faz com que o ar atmosférico da cidade ele seja constantemente trocado, vamos assim dizer, né? Ele é trocado, tá? Agora, quando nós temos temperaturas muito baixas, vamos falar no inverno, associado às altas taxas de poluição, o que acontece com essa troca de calor? Bom, partículas mais frias, elas se movem menos, vamos assim dizer, né? Então, no inverno, a umidade relativa ela é muito maior do que no verão. Então, a gente tem gotículas de ar, né, suspensas, junto com essa poluição, ok? Então, o que acontece? Se a gente imaginar a nossa cidade lá, então aqui, logo aqui em cima, a gente tem a nossa umidade mais a poluição, a uma temperatura fria. E logo acima dela, então, a gente tem o que seria uma temperatura quente. Só que a temperatura ela cai conforme conforme a altitude aumenta. Então aqui eu tenho uma temperatura fria maior do que essa daqui, tá? São camadas. E esse fenômeno de inversão térmica, né, ele realmente divide a atmosfera, né, os gases atmosféricos em camadas. Se vocês procurarem fotos, a gente consegue ver isso claramente, tá? Há uma distinção enorme entre onde estão os nossos poluentes e onde não está, tá? Então, o que acontece? Começa a se ocorrer primeiramente essa troca de calor por convecção entre essas duas camadas. Então, como eu tenho essa troca de calor entre essas duas camadas, a temperatura média dessa nova camada aqui, ela fica próxima a essa temperatura. Então, a troca de calor com essa camada aqui, ela fica prejudicada. E aí a gente tem, então, o que a gente chama de inversão térmica. É como se a gente tivesse acima dessa camada aqui o céu limpo, uma coisa linda, maravilhosa, e abaixo disso daqui a gente está no inferno, que é uma camada de poluição e água. E por último, vamos falar então da radiação. A troca de calor por radiação, ela é feita exclusivamente através das ondas eletromagnéticas, tá? Qual onda eletromagnética? Qualquer uma. Todo o espectro da onda eletromagnética é possível você ter mecanismos de troca de calor por radiação. Mas o mais comum que a gente vê e utiliza, né, é a luz visível, a radiação infravermelho, que é a luz acima dos comprimentos de 800 nanômetros, e a radiação ultravioleta, que é abaixo dos 300 nanômetros, né?
Além disso, a gente pode falar das micro-ondas, o nosso próprio micro-ondas, por isso que ele chama micro-ondas, porque ele troca calor através da radiação no espectro micro-ondas, ou seja, 10 a menos 6 metros o comprimento de onda, ok? Então, radiação é a troca de calor por meio de ondas eletromagnéticas. E qual que é a importância disso? A importância é que é o seguinte, todo corpo, seja ele inanimado ou não, que esteja a uma temperatura diferente de 0 Kelvin, ele vai emitir radiação. Obviamente, quando a gente fala das pessoas radiando, né, não é uma radiação ionizante, gente. A gente não vai matar ninguém. E essa emissão a gente consegue medir com o nosso radarzinho na testa. Eu prometi que eu não ia falar isso, mas eu vou falar, tá? E aí as pessoas, elas continuam medindo a temperatura no pulso, porque falaram que um medidor de temperatura chamado termômetro, ele emitia um raio laser que acabava com o cérebro das crianças. E as crianças não podem ter o cérebro destruído. É óbvio que as crianças não podem ter o cérebro destruído. Mas o que está destruindo o cérebro dessas crianças são vocês, pais, que votaram nessa desgraça desse presidente que fala umas besteiras dessa. Mas vamos lá, vamos continuar. E quais são as principais, assim, causas que a gente pode ver no nosso dia a dia da radiação eletromagnética, né? O primeiro é o que a gente vai chamar de ilhas de calor. O que é uma ilha de calor? Bom, vou imaginar que nós temos a nossa cidadezinha, e na nossa cidadezinha a gente tem um solzinho bonito, tipo lá o sol de São José do Rio Preto. Dá uma temperatura média lá na cidade de 40 graus. Então esse sol, o Sol, que aquece o nosso planeta, ele aquece o nosso planeta devido à radiação eletromagnética. E essa radiação eletromagnética chega nas cidades. E aí a gente costuma sempre dizer, não vou para a cidade que a cidade está muito quente, nossa, aquilo lá o chão ferve, não sei o que não sei o que lá. Agora, por que essas coisas acontecem, né? Eu já disse que todo corpo emite radiação. Agora, o que nós temos aqui é o Sol emitindo radiação e chegando essa quantidade de radiação na Terra e faz com que a Terra tenha vida, né? Aqueça a Terra. Mas o que acontece com as cidades especificamente? Vamos falar das ilhas de calor. Então, quando a gente fala de ilha de calor, a gente tem que pensar o quê? No conceito exatamente de ilha, tá? Então a gente vai pensar que é um foco, você tem um foco ali e do lado dela você não tem nada, tá? Geograficamente a ilha é uma porção de terra e do lado água. Então o que é a ilha de calor? É um lugar, um foco em que você vai ter um aumento dessa temperatura e do lado você não vai ter esse aumento de temperatura, tá? Então vamos pegar aqui, no caso aqui pertinho da UFSCar de Sorocaba, a cidade de Araçoiaba da Serra. É uma cidade minúscula, pequenininha, é um ovo. Então ela tem lá toda a sua parte concretada e em volta dela tem muito verde. Tem muita chácara, muito sítio, tem o Morro Ipanema. Então esse é um exemplo bom de ilha de calor. Por quê? Porque quando a radiação chega na cidade, parte dessa radiação ela é absorvida pela cidade, pelo concreto. Por quê? Porque a cidade ela tem um albedo, vou colocar aqui para vocês, um albedo menor do que uma região que está coberta de vegetação. E o que é o albedo? O albedo é a capacidade de refletir essa radiação, tá? Ou seja, a capacidade refletiva do corpo. Quanto mais branco o corpo, mais ele reflete. Quanto mais próximo do preto, mais ele absorve ou reflete menos. Então, corpos brancos refletem toda a radiação eletromagnética, vamos assim dizer, tá? E absorvem nenhuma. Corpos pretos não refletem e absorvem. A cidade é de que cor? Cinza. Concretão é cinza, certo? Então ela tem o quê? A capacidade de absorver essa radiação eletromagnética.
Então ela começa a absorver, a cidade começa a esquentar e em volta, o que acontece? Em volta não acontece nada, em volta está ali verde. Então o verde pega e reflete a radiação. Tá? Então em volta você tem uma temperatura menor e na cidade você tem uma temperatura maior. Então isso é o que a gente chama de ilhas de calor. E como que começa a se agravar esse problema de ilha de calor? Aí começa a se agravar o seguinte, né? Você tem lá o carinha andando com seu carro e ele vai o quê? Esse monte de carro ele emite o quê? CO2, tá lá, jogando CO2 para toda a atmosfera. E aí você tem um outro aqui, esse aqui não emite, porque esse é elétrico. Esse cara ele tem aí 300 mil para comprar um carro elétrico. Ele compra porque ele não quer acabar com o meio ambiente. Tá, mas e daí que o CO2 está sendo emitido? E aí a gente tem o seguinte problema. Então, como nossa cidade está absorvendo esse calor, a temperatura dela está aumentando. E como o corpo, todo corpo, ele emite radiação, ele passa a emitir radiação à cidade. Então a cidade ela absorve parte dessa radiação e aí ela também começa a emitir essa radiação. Ah, mas professor, o que tem a ver essa emissão da cidade com o CO2? O que tem a ver é o seguinte: no início do século XX, Planck formulou a teoria da radiação do corpo negro. E nessa teoria, ele colocou que todo corpo emite radiação. Então, por exemplo, de acordo com a teoria de Planck, nós temos aqui que um corpo a 310 kelvins, ó, deixa eu aumentar essa figura, ele emite radiação desse comprimento de onda até aqui. Ou seja, ele pega, olha só, toda essa faixa aqui. 310 kelvins, pessoal, tá aí 40 graus Celsius. O que é muito simples uma cidade no verão, no Brasil, chegar a essa temperatura. Né? Se você for lá e colocar a mão no chão, você vê que o chão está bem quente. Tá? Então não é nada absurdo. Tá, mas professor, o que isso tem a ver com o CO2? O que tem a ver é que o CO2 ele tem esse seguinte espectro de absorção do infravermelho. E o que é interessante nesse espectro, pessoal, é o seguinte. Aqui nós temos os modos de vibração molecular. Então, aqui essa minha medida no eixo X é centímetros a menos 1, é uma medida de energia. E ela equivale aqui a 9.255 nanômetros. E essa aqui equivale a aproximadamente 15.151 nanômetros. E olha só, 9.000 e 15.000. Então ele está mais ou menos aqui no meu espectro de radiação da cidade. Então, ou seja, a radiação que a cidade emite, se a gente imaginar que ela está a 40 graus Celsius, ela é capaz de ativar os modos de vibração do meu CO2. Então ele começa a agitar mais rápido. E a agitação, conforme a gente está falando, é uma medida relativa da temperatura. Quanto mais rápido ele se agitar, maior a temperatura. Tá? Então, a temperatura do CO2, ela começa a aumentar. E ela vai passando, ela vai transferindo essa energia para as outras moléculas. Inclusive, para as moléculas de vapor de água que estão na atmosfera. Olha só o espectro de absorção do vapor d'água. Então, nós temos aqui, por exemplo, 3.000, quase 3.100, vamos colocar aqui aproximadamente 3.100 nanômetros de comprimento de onda, tá aqui, ó, centímetros a menos 1 também, tá? E esse meu segundo pico, aproximadamente aí 6.700 nanômetros. Então ela também, as moléculas de água, elas também são o quê? Ativadas. Elas começam a absorver essa energia emitida pelas cidades devido ao processo de absorção delas de calor. Então elas aquecem o meio, tá? E isso é o que a gente chama de efeito estufa. Né? Então a gente está aquecendo o meio. A gente não está deixando com que o calor
saia. Quando a gente começa a plantar árvore, arborizar a cidade, isso muda. Por quê? Porque a gente muda agora o albedo da cidade. A gente passa a ter regiões mais frias, né? Regiões que absorvem menos calor e refletem mais. Sem contar no importante mecanismo de troca gasosa que as árvores e gramas, o que seja, né, possuem, que amenizam todo o impacto do CO2 no meio ambiente. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala em conservação do meio ambiente, não é uma coisa que a gente fala, a gente não precisa se preocupar com isso. Se a gente não começar a se preocupar hoje, amanhã não pode ter muita coisa no mundo. Ao passo que a gente está ainda nesse governo, certamente amanhã não vai ter muita coisa. Especialistas já estão dizendo que a Amazônia está chegando num ponto em que não há mais retorno, ou seja, ela não consegue se regenerar. Aí a gente vai estar ferrado. Tá? Bom, então as ilhas de calor elas são agravadas por vários fenômenos, né? Desde essa absorção de calor, porque elas não refletem muito, associado a essas altas taxas de CO2. Então, as cidades elas reemitem esse calor absorvido, ativam os modos de vibração dessas moléculas de CO2, de vapor de água, esquenta o ambiente e vira um inferno. Tá? Então, se a gente quer viver no inferno, vamos continuar com as mesmas atitudes. Se a gente não quer viver no inferno, é bom a gente começar a pensar, a mudar algumas coisas. Certo? E vamos falar, então, agora, para a gente finalizar, o que é de bom. Tá? Vamos colocar a nossa equaçãozinha. Como que a gente consegue equacionar a transferência de calor? Observa-se experimentalmente que essa transferência de calor ela é proporcional à emissividade do corpo, né? O tanto que o corpo consegue emitir aquele calor. Então, é uma dependência desse corpo. A área desse corpo influi diretamente. Quanto maior a área, maior a troca de calor. Tá? E ela é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Então, a nossa taxa de radiação ela vai ser proporcional à emissão, ou o que a gente vai chamar de emissividade do corpo, a área desse corpo e a quarta potência da temperatura. Tá? Então, como todas as equações que a gente está tratando com proporcional, a gente sempre acha uma constante para colocar isso em uma igualdade. E essa constante é o que nós chamamos de constante de Stefan-Boltzmann. E o valor dela é sigma igual a 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado por Kelvin a quarta. Sobre a emissividade. Essa emissividade aqui, pessoal, ela é um valor entre 0 e 1, né? Maior ou igual, ou menor ou igual. O que acontece? Quando ela for 0, nós falamos que são os corpos mais claros, ou seja, então ela emite pouco. Agora, quando ela é 1, a gente diz que são os corpos escuros. E aí vem aquela ideia, né, de isso é a radiação de corpo negro. A radiação de corpo negro, ela não trata basicamente de um corpo negro. Ela trata simplesmente uma radiação de todos os corpos. Tá? O que acontece é que um corpo negro, da mesma forma que ele absorve mais calor, ele também emite mais calor. Tá? Assim como um corpo branco, da mesma forma que ele não emite calor, né? Quer dizer, o ideal, né? Não emite calor, ele também não absorve. Ok? Então, corpos brancos, pretos, pardos, amarelos, cinza, rosa, o que quer que seja, tá? É radiação de corpo negro. E aí, se a gente tiver, então, um corpo sofrendo um processo, né? O corpo está a uma temperatura qualquer, diferente de 0 Kelvin, né? Em um ambiente, e esse ambiente, se ele estiver a uma temperatura maior que a temperatura desse corpo, né, a gente tem que levar, então, em conta essa taxa de absorção do corpo, que seria o quê? O tanto que ele emite mais o tanto que ele absorve.
já que ele está em contato com o ambiente, uma temperatura acima dele, além desse corpo emitir, ele também vai absorver. Então, pessoal, o que a gente vai ter é um balanço de tudo que ele emite menos daquilo que ele absorve. Então a gente pode imaginar que esse corpo ele está emitindo aqui uma radiação, vamos chamar aqui de HC, que seria um H do corpo. Só que ao mesmo tempo, né, o meu ambiente, vamos colocar assim H ambiente, ele está radiando também. E esse corpo, então, ele pode estar absorvendo parte dessa radiação. Então a gente tem que levar isso em conta. E aí não é simplesmente fazer uma diferença de temperatura aqui, o que muito aluno faz de uma forma errada, é escrever o T menos T ambiente elevado à quarta. Putz, aí você quebra a perna do professor. Então o que nós teremos é o quê? O H total seria o H do corpo menos o H ambiente. Então isso daqui a gente vai escrever como sendo a área do corpo, a emissividade, o sigma, que multiplica a temperatura quarta menos a temperatura quarta do ambiente. E pessoal, T menos T ambiente elevado à quarta é diferente de T a quarta menos T ambiente elevado à quarta, ok? Então são coisas distintas. E aí, né, a gente pode sistematizar os nossos resultados da seguinte forma: se a temperatura do corpo for maior do que a temperatura ambiente, né, a nossa taxa ela vai ser positiva. Então o fluxo resultante é para fora do corpo. Se eu tiver a temperatura do corpo menor que a temperatura ambiente, o meu H ele vai ficar com um sinal negativo, né? E aí, portanto, o fluxo resultante é para dentro do corpo. Então, no primeiro caso, ele acaba emitindo mais do que absorve, e no segundo caso, ele acaba absorvendo mais do que emite. E, obviamente, né, se a gente tiver a temperatura do corpo igual à temperatura ambiente, o nosso H é zero, né, e o meu corpo está em equilíbrio térmico com a temperatura, com o meio ambiente. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, me escrevam, entrem em contato comigo. Está aqui o meu e-mail. Vai ser um prazer respondê-los. Um grande abraço, bom estudo. Tchau, tchau.